A maior vantagem do Irã tornou-se sua maior fraqueza. As cidades subterrâneas tornaram-se armadilhas mortais. As entradas dos túneis desabaram. As saídas foram bombardeadas. Eles não têm conexão com o mundo exterior. Eles não podem disparar mísseis, receber reforços ou escapar. Agora, uma onda aterrorizante de pânico está varrendo o subterrâneo, engolfando o exército iraniano de 1 milhão de soldados. Quase um terço do exército está completamente preso no subsolo em quartéis generais. O Irã vinha se preparando para este momento há 40 anos. Eles cavaram túneis nas montanhas, construíram centenas de quilômetros de corredores subterrâneos, enterraram milhares de mísseis, plataformas de lançamento, depósitos de munição e centros de comando a 80 a 90 metros de profundidade. Eles chamaram essas cidades de mísseis. De acordo com relatórios do CSIS, o Irã tem pelo menos 20 a 30 grandes bases de mísseis subterrâneas. O Irã se sentia seguro em suas cidades subterrâneas contra os Estados Unidos e Israel. O plano do Irã era simples. Se a guerra estourasse, os mísseis permaneceriam seguros no subsolo, emergiriam para disparar quando chegasse a hora e depois se esconderiam novamente. O regime estava tão confiante nisso que convocou seu povo a se preparar para uma longa guerra de 5 anos. No entanto, nada disso aconteceu. Em 28 de fevereiro de 2026, toda a equação se transformou em um pesadelo. O quartel-general subterrâneo do exército iraniano virou um inferno em apenas uma semana, porque esse plano tinha uma falha fatal. Ao enterrar seus mísseis no subsolo, o Irã os transformou em alvos fixos. Além disso, eles tinham que emergir para disparar os mísseis, e esse era o momento mais vulnerável deles. E no momento em que emergiam, aeronaves dos Estados Unidos e de Israel estavam circulando acima. O segundo erro crítico. Após a Guerra de 12 Dias em 2025, Teherã relocou suas instalações mais profundamente no subsolo e as reconstruiu, pensando: estamos seguros agora. Mas isso apenas significava que bombas maiores seriam usadas no próximo ataque, e assim foi. Os ataques aéreos que começaram em 28 de fevereiro de 2026 foram uma rara demonstração de força na história da aviação americana. Os Estados Unidos mobilizaram 3 plataformas principais de sua frota de bombardeiros estratégicos: o B-2 Spirit, furtivo, o B-1 Lancer, supersônico, e o B-52 Stratofortress, bombardeiro pesado, simultaneamente. O uso simultâneo de todos os 3 em uma única operação é extremamente raro. Armas utilizadas: GBU-57 MOP, Massive Ordnance Penetrator, 30.000 libras de peso, a maior bomba destruidora de bunkers do mundo. Apenas o B-2 Spirit pode carregá-la. Capaz de penetrar concreto reforçado e camadas de rocha para atingir instalações subterrâneas. GBU-30 e um JDAM, uma bomba guiada de precisão de 2.000 libras. Seu uso em Urmia foi confirmado por filmagens. Ela mira entradas de túneis e infraestrutura de superfície. Bombardeiros B-52 Stratofortress começaram a atacar o Irã do outro lado do oceano. Essas plataformas massivas, com sua capacidade de bombardeio em tapete, destruíram sistematicamente as entradas dos túneis e a infraestrutura ao redor, cobrindo grandes áreas com munições. O presidente Trump descreveu a operação do bombardeiro B-2 em Teherã como choque e pavor e transmitiu a mensagem de que tudo foi destruído. Washington não estava mais segurando nenhum de seus poderes. A estratégia de ataque foi em 2 fases. Fase 1. Aeronaves de vigilância e drones armados circulavam continuamente sobre as bases, atacando instantaneamente qualquer rampa de lançamento e mísseis que surgissem. Cada rampa que emergia para disparar era destruída em minutos. Fase 2. Aeronaves bombardeiras pesadas atingiram entradas de túneis, saídas e infraestrutura de apoio com munições destruidoras de bunkers, enterrando pessoal e equipamentos no subsolo. O almirante Brad Cooper anunciou que mais de 1.700 alvos foram atingidos. Pelos Estados Unidos no Oriente Médio, em um geral, relatórios de inteligência de fonte aberta indicam que uma parte significativa dos estoques de mísseis e munições de UAV do Irã foi destruída. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. O Irã havia perdido todas as suas instalações subterrâneas mais críticas. De acordo com a análise do Centro de Pesquisa ALMA, as 4 maiores bases de mísseis balísticos do Irã sofreram danos pesados nas primeiras 48 horas da Operação Leão Rugidor. Corbo, província de Hormozgan. Esta base de MRBM não foi alvo nas operações de junho de 2025. Em 1º de março de 2026, pelo menos 3 estruturas de apoio foram destruídas. A base possui silos para capacidades de lançamento subterrâneo.
Isfahan, severamente danificada na superfície em junho de 2025, foi reconstruída. Em 1º de março de 2026, pelo menos uma das estruturas reconstruídas foi destruída novamente. De acordo com a análise de Layer, uma grande explosão de uma plataforma de lançamento capturada em movimento e um edifício de controle de mísseis danificado puderam ser vistos. Kohamabad, província de Lorestan. Severamente danificado na superfície em junho de 2025. O ponto de apoio da rede de túneis recém-construída perto da entrada da base foi alvo de ataques aéreos em 1º de março. Silos de lançamento subterrâneos também estão presentes. Tabriz, província do Azerbaijão Oriental. Severamente danificada em junho de 2025. Entradas e pontos de apoio da rede de túneis subterrâneos foram enterrados sob pesado bombardeio em ataques nas últimas 48 horas. Imagens capturadas pela Vantor Satellite Company revelam um quadro mais amplo. Complexo militar de Konarak. Um navio afundou no porto da base naval. Edifícios próximos foram destruídos. Estruturas na base de drones foram completamente obliteradas. Abrigos de aeronaves na base aérea foram danificados ou desabaram. Base de mísseis Shiraz Sul. De acordo com a análise de Lair, imagens tiradas na segunda-feira mostram um míssil danificado e vazando combustível, enquanto várias outras plataformas de lançamento explodiram, causando um incêndio que se espalhou pelo cânion. Fumaça avermelhada. Vazamento de combustível de ácido nítrico. Base de mísseis de Kermanshah. Entradas de túneis e estradas ao redor foram atingidas por bombas pesadas dos Estados Unidos. Lair. Resquícios de munições perfuradoras de bunkers podem ser vistos em ambos os lados das entradas dos túneis. Não está claro se as entradas colapsaram. Instalação nuclear de Natanz. A AIEA anunciou que conseguiu confirmar alguns danos recentes nas entradas da instalação de enriquecimento de combustível nuclear em Natanz. Acrescentou que não era esperado nenhum impacto radiológico. Instalação de mísseis Gadir em Isfahan. As Forças de Defesa de Israel, IDF, anunciaram que atacaram a enorme instalação de produção e armazenamento de mísseis balísticos Gadir em Isfahan. Isso visou não apenas munições existentes, mas também a capacidade de produção futura. Depósito de munições de Desful. Explosões secundárias severas ocorreram como resultado do ataque aéreo, confirmando que o local-alvo estava cheio de armas pesadas. Em 3 de março, imagens de satélite confirmaram que aproximadamente uma dúzia de bases de mísseis foram danificadas por ataques aéreos dos Estados Unidos ou de Israel. Os ataques estão sendo realizados principalmente pelos Estados Unidos no sul e por Israel no norte. Vamos elaborar um pouco mais sobre a imagem que descrevemos no início, porque este é o aspecto mais dramático desta operação. Analistas estimam que entre 200 mil e 300 mil militares, unidades de elite da Guarda Revolucionária, operadores de mísseis, técnicos, equipes de defesa aérea, pessoal de comando, pessoal de logística podem ser mobilizados nas bases subterrâneas do Irã. Considerando que a força militar total do Irã é estimada em cerca de 960 mil militares, esse número significa que quase 1/3 do exército está no subsolo. Quando as entradas e saídas dos túneis são atingidas por munições destruidoras de bunkers, essas pessoas ficam presas lá dentro. Quando as entradas atingidas por munições destruidoras de bunkers colapsam, a circulação de ar fresco é cortada. As linhas de abastecimento e combustível são interrompidas. A evacuação médica torna-se impossível. A infraestrutura de comunicação é danificada. Essas unidades subterrâneas agora estão isoladas do mundo exterior, incapazes de disparar mísseis, receber reforços ou serem evacuadas. Ter 1/3 de um exército de 960 mil soldados preso em seus próprios abrigos em vez de no campo de batalha é uma situação sem precedentes na guerra moderna. A diminuição de 86% nos lançamentos de mísseis em 4 dias é a evidência mais concreta de quão eficaz é este bloqueio. O Irã não havia previsto este cenário. Seus planos eram baseados em ir para o subsolo se atacados, sair quando a tempestade passasse. Mas a tempestade não está passando. Aeronaves de vigilância dos Estados Unidos estão circulando acima 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada movimento é detectado instantaneamente. Cada porta que se abre, cada veículo que sai, é um alvo. O ex-especialista em mísseis do Exército dos Estados Unidos, Colin David, relata: ondas de ataques estão destruindo 2 ou 3 alvos de cada vez. Após múltiplas ondas, as bases perdem completamente sua eficácia. A estratégia da cidade de mísseis do Irã se transformou em um túmulo em vez de um porto seguro. Para centenas de milhares de soldados, técnicos e comandantes, isto é literalmente ser enterrado vivo. E as forças deixadas do lado de fora, elas também são um exército sem defesa aérea, com uma cadeia de comando quebrada e logística colapsada. Centenas de milhares no papel com zero capacidade de coordenação na prática.
Os Estados Unidos usam uma rede de inteligência em várias camadas para detectar as instalações subterrâneas do Irã. Imagens de alta resolução de empresas de satélites comerciais como Planet Labs e Vantor esclarecem entradas de túneis, edifícios de apoio e rotas de acesso. Os próprios satélites militares e aviões espiões dos Estados Unidos coletam dados muito mais detalhados. Inteligência de sinais, inteligência humana e operações cibernéticas também complementam essas informações. O almirante Brad Cooper do Comando Central dos Estados Unidos afirmou claramente em uma coletiva: ao mirar nas plataformas de lançamento de mísseis balísticos restantes do Irã, pretendemos eliminar sua capacidade remanescente de mísseis balísticos. Vemos a capacidade do Irã de nos atacar e atacar nossos aliados diminuindo. A estratégia de detecção funciona da seguinte forma: após as baterias de defesa aérea serem neutralizadas, os Estados Unidos e Israel voam com aeronaves de vigilância de movimento lento e drones armados sobre bases de mísseis conhecidas. Qualquer sinal de movimento, uma plataforma de lançamento emergindo de um túnel, um caminhão se movendo, é imediatamente detectado, e dentro de minutos, jatos de combate ou UAVs armados são direcionados para o alvo. A análise de Sam Laird das imagens da Planet Labs mostra quão eficaz é esse processo. Em uma base de mísseis ao norte de Isfahan, no dia 1º de março, um satélite capturou uma plataforma de lançamento que ainda não havia sido danificada se movendo pela estrada. Uma cratera na estrada próxima indicava que uma aeronave dos Estados Unidos ou de Israel havia tentado atingir o veículo, mas errou. No dia seguinte, fotos da mesma área mostraram um pesado bombardeio nas entradas da instalação subterrânea. Então, o Irã tentou mover uma plataforma de lançamento, foi detectado, errou, e no dia seguinte, as entradas de toda a instalação foram bombardeadas. Esta é a história do caçador se tornando a caça. O Irã se preparou por anos, mas calculou mal algumas coisas críticas. Primeiro, eles não esperavam que a defesa aérea colapsasse tão rapidamente. Os Estados Unidos neutralizaram em grande parte as baterias de defesa aérea do Irã nas primeiras horas da operação. Uma vez que a defesa aérea colapsou, aeronaves de vigilância e drones começaram a circular livremente sob as bases. Cada saída do subsolo tornou-se uma missão suicida. Em segundo lugar, subestimaram a capacidade das munições destruidoras de bunkers. A GBU-57M OP é uma besta de 30 mil libras capaz de penetrar concreto reforçado e camadas de rocha. O Irã achava que suas instalações eram suficientemente profundas. Não eram. Terceiro, eles não previram que a operação seria tão rápida e simultânea. O Irã havia se preparado para uma longa guerra de atrito, um cenário de conflito de 5 anos. Os Estados Unidos, no entanto, neutralizaram 86% da sua capacidade de mísseis em uma semana. Os cálculos de tempo de Teherã colapsaram completamente. Quarto, descentralizar a autoridade de lançamento de mísseis não foi suficiente. O Irã distribuiu a autoridade de lançamento para contrabalançar as perdas de comando de alto nível. Mas quando as plataformas de lançamento físicas foram destruídas, não importava quem detinha a autoridade. Quinto, eles não planejaram que as pontes marítimas e aéreas fossem cortadas tão rapidamente. O Irã pensou que repararia bases danificadas e implantaria mísseis de reserva. Mas quando as linhas de transporte foram interrompidas, os sistemas de reserva não puderam ser entregues. Então, o que Washington fará a seguir? Trump disse que poderia levar 4 semanas, mas especialistas delinearam vários cenários possíveis. Cenário 1. Pressão contínua com superioridade aérea, neutralizando completamente a capacidade militar do Irã com poder aéreo sem uma operação terrestre. A operação atual está se movendo nessa direção. Bases de mísseis, forças navais, aeródromos e instalações nucleares estão sendo sistematicamente alvejados. Cenário 2. Mudança de regime. Apoiar a oposição interna, armar os curdos e outros grupos étnicos, aumentar a pressão econômica para fazer o regime colapsar internamente. Alegações de que a CIA está armando os curdos apontam para este cenário. Cenário 3. Forçar negociações. Enfraquecer a capacidade militar o suficiente para trazer Teherã à mesa. Analistas do Brookings. Um acordo é possível, mas a mudança de regime é difícil. Cenário 4. Estratégia de degradação. Destruir permanentemente as capacidades de ataque, mesmo que o regime não mude. Tornar as instalações nucleares, as linhas de produção de mísseis e a infraestrutura militar irreparáveis. Qualquer que seja o cenário que se desenrole, a postura militar atual do Irã é insustentável. 86% de sua capacidade de mísseis já está neutralizada. Não tem marinha. Suas defesas aéreas estão colapsadas. Suas forças subterrâneas estão encurraladas. Suas linhas logísticas estão cortadas. O aspecto mais sensível da operação são os ataques às instalações nucleares. A AIEA confirmou danos nas entradas da instalação de enriquecimento de combustível nuclear em Natanz. Estão chegando relatos de que o complexo nuclear de Arak e as instalações em Isfahan
perderam sua funcionalidade. Isso significa que o que anos de negociações nucleares e pressão diplomática não conseguiram alcançar, impedir a capacidade de armas nucleares do Irã, agora está sendo tentado por meios cinéticos. A Operação Martelo da Meia-Noite de junho de 2025 atingiu Fordol, mas o Irã reconstruiu. Desta vez, o objetivo é diferente: destruir permanentemente não apenas as instalações, mas também as entradas, túneis, infraestrutura de apoio, pessoal e capacidade de produção, um nível de dano que torna a reconstrução impossível. Por 40 anos, o Irã cavou nas montanhas, armazenou milhares de mísseis, desdobrou centenas de milhares de soldados no subsolo. Vocês não podem nos atingir, dizia. Em uma semana, tudo mudou. As entradas dos túneis desabaram. Lançadores de mísseis foram atingidos ao emergirem. A defesa aérea foi neutralizada. A marinha foi destruída. Aeródromos foram bombardeados. As linhas logísticas foram cortadas. Centenas de milhares de soldados ficaram presos no subsolo, 1/3 do exército. E os que ficaram do lado de fora? A cadeia de comando foi quebrada. A defesa aérea desapareceu. A logística havia colapsado. Um exército no papel com zero capacidade de coordenação na prática. A estratégia das cidades de mísseis do Irã entrará para os livros de história como o escudo em que confiaram e que se tornou sua maior fraqueza. O Wall Street Journal chamou isso de um erro fatal de arrogância. Sam Layer resumiu em uma frase: o que antes era móvel não é mais móvel e é mais fácil de atingir. As cidades de mísseis agora são túmulos, e a operação continua. Operação continua. Operação continua.